Olá, sou o professor Pedro Henrique do curso CELP, Centro de Estudos da Língua Portuguesa. Seja bem-vindo ao nosso canal de Língua Portuguesa. Aqui haverá várias dicas importantes para o seu dia a dia, tanto para escrita quanto para fala, né? A linguagem falada e a linguagem escrita. Você que vai fazer um concurso público, vai prestar um vestibular, ou seja, vai fazer alguma coisa envolvendo a língua portuguesa, acesse com mais frequência o nosso canal do YouTube com muitas dicas de língua portuguesa. Bom, são diversas dicas, né, que nós estamos preparando para você. Eu vou buscar uma muito interessante e muito legal. Por exemplo, encontrei esta aqui, que é o uso dos porquês. Este assunto é muito polêmico, muitas pessoas erram, cometem pequenos descuidos que acabam aí errando algumas questões, errando no momento de escrever algum texto. Isso é muito importante. Então, o primeiro passo para não errar, ou seja, evitar o erro, é saber quantos porquês existem na nossa língua. Bom, são 4 porquês, tá legal? O porquê junto sem acento, o porquê junto com acento, o porquê separado sem acento e o porquê separado com acento. Bom, como é que eu faço para não errar mais, professor? Olha só, o primeiro é aquele mais conhecido, é aquele que você usa desde pequenininho para explicar as coisas, aquele que você usa para dar causa às coisas. Então, por isso ele é chamado de explicativo causal. Explicativo causal dá a causa, explica alguma coisa, ele é substituído por pois facilmente. Então, quando você conseguir substituir este primeiro aí, porque, né, junto sem acento por pois, estará no caminho correto. Está usando, com certeza, o porquê certinho. Tudo bem? Bom, o segundo é meio esquisito, né? Ele é um porquê junto com acento. Como assim? Ele é tão esquisito que ele é um substantivo. Como se fosse o carro, o barco, o porquê, os carros, os barcos, os porquês. Ou seja, por ser um substantivo, é importante destacar que há a presença de um determinante. Determinante? Como assim? É um determinante. E geralmente um artigo vem antes do porquê. Tá legal? Ele vem no plural, é um substantivo mesmo. Os porquês, o porquê, quero saber o porquê de tantas mentiras e por aí vai. Este cara é tão esquisito que é difícil de esquecer. Tudo bem? Bom, então aprendemos os dois primeiros. O porquê junto sem acento, que é o explicativo causal, substituído facilmente por pois. E o segundo, que é o substantivo, sempre com determinante. Normalmente, né, geralmente, a presença do artigo, seja no singular, para acompanhar o porquê, seja no plural, para acompanhar os porquês. Legal? Bom, agora vem um caso um pouquinho mais complicado. É quando você usa o porquê separado. Seja com acento ou sem acento, ele pode ser substituído por qual motivo ou por qual razão. Se você estiver numa frase e conseguir substituir por qual motivo ou por qual razão, ele vai ser separado. Bom, como nós vamos saber se ele vai ser separado com acento ou sem acento? Vai depender da posição na frase. Ou seja, se ele estiver no início ou no meio, você vai usar o porquê separado sem acento. E se aparecer no final, você vai usar o porquê separado com acento. Lembrando que para ser considerado final da frase, logo após o uso do porquê, deste último separado com acento, deverá haver uma pontuação, seja um ponto final, seja uma exclamação, seja uma interrogação. Se logo após o porquê separado sem acento aparecer uma pontuação, ou seja, um sinal de pontuação, que sejam, né, os 3 ponto de exclamação, ponto de interrogação e ponto final, você conseguirá usar corretamente o porquê separado com acento. Tudo bem? Bom, então temos aí os 4 porquês da nossa querida e amada língua portuguesa. Tá legal? Bom, agora eu vou colocar algumas frases para preenchermos as lacunas destas frases a fim de fixar o que acabamos de ver na teoria. Tudo bem? Bom, vamos lá, são 4 frases. A primeira, ela não veio porque estava doente. A segunda, ela não veio e ninguém sabe o porquê. A terceira, ninguém sabe por que ela não veio. A quarta, ela não veio e ninguém sabe por quê. Como é que vamos preencher? Simples. O primeiro, ela não veio porque estava doente, eu posso trocar facilmente por um pois. Quer ver? Ela não veio pois estava doente.
é aquele porquê explicativo causal, que pode ser substituído facilmente pelo pois. É o primeiro da nossa tabelinha. É o porquê junto sem acento. Então, quando eu falo ela não veio porque estava doente, é o porquê junto sem acento que você deve usar aí para preencher a lacuna. Tudo bem? Bom, vamos lá. A segunda frase. Ela não veio e ninguém sabe o porquê. Se jogar no plural, engraçado, ó, ela não veio e ninguém sabe os porquês. Ele é o porquê substantivo. Olha a presença do artigo ali. O artigo o. É o substantivo, tem determinante. Qual é esse mesmo, Pedro? Porquê junto com acento. É aquele porquê esquisitinho, aquele que é difícil de esquecer. Tão esquisito que nós nos lembramos sempre desse porquê. Tá legal? Então, ela não veio e ninguém sabe o porquê. Pela presença do determinante, por ser um substantivo, ele vai ser junto com acento. Legal? Bom, terceira frase. Ninguém sabe por que ela não veio. Ninguém sabe por qual motivo ela não veio. Ninguém sabe por qual razão ela não veio. Se eu troquei por qual motivo ou por qual razão, ele já vai ser separado. Aprendemos que se aparecer no início ou no meio da frase, será um separado sem acento. É o caso da terceira frase. Ninguém sabe por qual motivo. Ninguém sabe por qual razão ela não veio. Ninguém sabe por que ela não veio. Estando no meio e podendo ser substituído por qual motivo ou por qual razão, ele vai ser separado sem acento. E quarta e última frase. Ela não veio e ninguém sabe por quê. Ela não veio e ninguém sabe por qual motivo, por qual razão. Se eu troquei por qual motivo e por qual razão e ele ainda apareceu no final da frase, ele vai ser separado com acento na língua portuguesa. Os 4 porquês, exemplificando cada um, foram dados aqui nessa dica do CELP, Centro de Estudos da Língua Portuguesa. Venha, assine o nosso canal, participe!